Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast Papo de Barbeiro. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer vocês aí também que tá investindo um pouquinho do tempo de vocês hoje no nosso podcast e conhecer também o nosso convidado que eu vou apresentar já já para vocês. E quero agradecer aí também aos nossos patrocinadores, tá? Bezerra Banner e D-Works. Você aí, barbeiro, que precisa de uma capa de qualidade, aquela capa que não somente vai ajudar e facilitar você no dia a dia, mas vai causar vamos dizer, um brand maior pro seu cliente, é Bezerra Banner, fechou? E você, barbeiro, que tá precisando de equipamento, seja tesoura, máquina, qualquer tipo de ferramenta, é na D-Works, beleza? Daqui a pouco vai passar o Instagram deles aqui, vocês ficam à vontade, entra lá e só fazer aquela compra sensacional, beleza? Quero agradecer também ao meu sócio e host. E aí, irmão? Como é que você tá, mano? Estar aqui na sua presença novamente. É isso, irmão. E queremos agradecer também ao nosso convidado, Iriri Barbeiro, diretamente do Rio de Janeiro. A gente vai conhecer esse barbeiro, não só barbeiro, mas empresário também. E ele vai contar um pouquinho aí da trajetória dele. Meu irmão, seja bem-vindo. Satisfação minha. Mano. Prazer enorme Obrigado ter pela você aqui hoje. oportunidade de estar aqui, entendeu? Bem legal, né? Como tu vê que o mundo da barbearia, ele tá, não é crescendo, ele tá evoluindo, tá se atualizando, né? Poucos tinham, né? Como eu também tenho um podcast sobre barbearia e hoje tá crescendo esse mundo, é bom que mostra como que é esse mundo, né? Que não é favo de mel, né? Aí mostra as correrias de cada um, mostra a história de cada um, que é muito importante para quem tá querendo começar, né? Com certeza. Nessa profissão, entender como que funciona, não é mar de rosa. Maravilha. Meu irmão, quem que é o Iriri Barbeiro? Fala pra galera aí. O Iriri Barbeiro oficial, né, que tá no meu Instagram, ou Iriri Barbe, é Nilson de Moraes Silva, casado, 3 filhos, uma de 18, uma de 22 e um de 30, 3 netos. Um tá fazendo 8 meses hoje, Noah. A outra é a Bruna e a Marta. Uma tem 11 e a outra tem 12, se eu não me engano. Caraca, irmão. Entendeu? Caramba, família é grande, hein? 31 anos, irmão. E um camarada trabalhador que vive numa comunidade, né, onde tem vários sub-bairros em volta. E comecei na comunidade do Parapeito, em colégio. E dali eu fui um pouco para fora da barbearia, né, onde sub-bairros começaram Irajá, Vila da Penha, entendeu? Largo do Bicão, Madureira. Assim, os bairros do Rio de Janeiro começaram a me procurar para conhecer um pouco do meu trabalho. E na época não tinha o que tem hoje, né? Mídia social, internet, essas coisas. Eu fui levando no peito, na raça, até que apareceu essa oportunidade do primeiro, que foi o Orkut, né? Que foi criado pelo menino da faculdade. Então, eu só tinha o Orkut pra mim. E aí, quando eu queria internet, eu ia na Lan House. Hoje, tu pega no telefone, a gente pode fazer um vídeo aqui agora e Já tá rolando. Verdade. Entendeu? Caramba, que interessante. Então, no caso, você corta cabelo desde a época do Orkut até antes? Antes do Orkut. Antes do Orkut. Quanto Entendeu? tempo de profissão? Aí eu acho que eu tenho 32 anos de profissão. 32 anos. 32 anos É de tempo, hein? barbearia. Eu posso Pô, te dizer ficou gigante aqui. que eu não sei, eu não sei muito bem se foi de 2000 e bem antes. Acho que foi de 2000 pra cá, que eu acho que começou a surgir a internet, eu não sei, Que explodiu. que explodiu o WhatsApp. Eu não, eu só tinha um rádio, né, que todo mundo tinha, um rádio Nextel, e câmera. A minha câmera é aquela, Roletra, aquele filminho. Era aquilo, pô, eu tive, um exemplo, o meu sogro tinha uma câmera dessa boa, botava o filme ali, E já era. roletrava e ia. Porque na verdade, assim, falando do mundo artístico, eu comecei no pagode, com Revelação, Pique Novo, um amigo do Revelação, meu amigo, né, Rogerinho. Pagodeiro Levou- nato, então. pagodeiro nato, toca cantando Revelação, pô, há anos. Toca hoje? E Ainda hoje? Toca, até hoje. E depois ali Pique Novo, Sorriso Maroto, e um vai passando pro outro. É o que eu falo, o bom trabalho.
Entendeu? O bom trabalho, a responsabilidade. Às vezes não é só tu cortar o cabelo bem. Você tem que ter responsabilidade e comprometimento tanto com quem te contratou, né? E tanto com o cliente que está confiando no teu trabalho. Acima de tudo, não adianta você ser um baita de um profissional que corta cabelo bem. Um bom cortador de cabelo, é isso. E não ser profissional dos teus atos, nas tuas atitudes. Isso não te faz um profissional completo, entendeu? Te faz um profissional meia boca. Entendeu? O cara é bom, mas cadê? Cadê o horário? Eu estava conversando, né, nos bastidores com o Eric, que eu falei, pô, eu tenho mais ou menos, se não me engano, 9, eu vou para 10 anos, pô, prestando serviço na Rede Globo. Um ator pro outro, um caracterizador pro outro caracterizador, né? E eu comecei lá pedindo, fazendo o que eles me pediam. E tinha uma turma lá chamado, que se chama Michael Rodrigues, né? Davi Júnior, Rafael Zulu, essa galera, entendeu? Sempre ali comigo, trocando ideia, ó, vai prestando atenção, que ali tu estuda, pô, é um estudo, preste atenção em tudo. E hoje, assim, eu acabo criando o corte pro preço ornagem, entendeu? Acabo criando. Hoje eles pedem a minha opinião, não que eles não saibam, mas hoje eles pede para me compartilhar um pouco da minha opinião. Eu acho bem legal, que significa que eu estou no caminho certo, fazendo certo. Se está marcado 1 hora, eu chego 12h20. É tudo assim. Top. Entendeu? A gente viu lá que você tem bastante influência, né? Com esses artistas, influencer da Globo. É bom, né? Como que foi essa porta de entrada para ter esse acesso? Essa porta de entrada? Eu vou Como que você falar chegou no mundo neles? da dramaturgia e tem o mundo esportista também, né? E o mundo da música, né? Que no começo mesmo, como eu falei, eu aluguei um apartamento, saí de dentro da comunidade, porque, assim, eu gosto da minha comunidade, inclusive eu estava lá na segunda-feira, minha irmã mora lá ainda, tenho muitos amigos, sou bem respeitado, principalmente pelos idosos, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa prestativa, entendeu? Que às vezes nem tudo é um dinheiro, às vezes na comunidade tem uma senhora, tá com a bolsa, tu pega, ajuda, e assim, e sem usura, né? Nada com usura, né? Significa, para quem não sabe, que tá ouvindo a gente, é por interesse, né? Então, sempre assim, e às vezes, você chega ali dentro da comunidade, você não tem aquela perspectiva de vida. Foi o que eu peguei o Uber, eu falei, minha mãe me colocou esperou eu estudar na parte da manhã e me colocou na oficina, pô. E essa oficina veio ser do Vanderlei Luxemburgo. Olha isso aí. Era uma recuperadora de peças. Ele comprava carros batidos, tirava as peças que dava para... Se chamava de ferro velho, entendeu? E pegando o gancho aqui, ele se tornou técnico do Flamengo e eu tava lá, Olha. entendeu? Eu tava lá atendendo os clientes e eu vi ele e falei, Vanderlei Luxemburgo, pô, eu já trabalhei para você. A primeira coisa que ele me perguntou assim, pô, eu não tô te devendo não, né, amigo? Eu falei, não, eu trabalhei, tô aqui, mas é para agradecer a oportunidade, entendeu? De ter me dado ali, de eu trabalhar. Aí tinha ele era técnico do Fluminense, dos juniores. Aí o Romário, para tu ter uma noção, né? Eu tenho 51 anos, né? Indo para 52, mas quando tu faz 52 é porque tu completa 51 vivido, né, parceiro? Ô, o cara tá bem, mano. O cara Entendeu? Tá, pô, tá inteirão. famoso. Quantos anos? Eu tenho 51. Caraca, nem Vou 50. completar 51, fazendo O cara 52. já é avô, mano. O cara já tem a família toda estruturada, família grande. Faz esporte? Algum esporte? Faço de vez em quando. Subo na esteira, fico alguns minutos, posto lá no Instagram e digo, aí, ó, comecei. Essa é a história. Bom demais. E, tipo assim, pô, ali eu aprendi muita coisa, que ali tinha lanterneiro, tinha pintor, entendeu? Que era uma oficina envolvida, eu aprendi a pintar carro, essas coisas. Fui ali na minha luta. E ali eu tive o prazer de agradecer ele por ter me dado aquela oportunidade, porque de repente se eu não tivesse a oportunidade de trabalhar na oficina dele, talvez eu não estaria aqui hoje. Porque tu sabe como é que é esse mundo, né? Principalmente antes. Entendeu? Antes era muito mais brabo ainda. Hoje tudo é tecnologia, nego vê isso, vê aquilo, tem drone. Mas antes era aquilo. Eu perdi muitos amigos aí pro tráfico que... Entendeu? Era amigo meu. E a escolha foi dele. Entendeu? E nesse período saiu todo mundo pra janta. Aí eu fico aguardando, né?
e volto para cortar. E cada um deles, jogadores, o Galhardo, Léo Moura, uma galera, tudo me perguntando se eu tinha trabalhado para ele, entendeu? Todos os jogadores que passaram ali foram lá, pô, tu trabalhou no Luxemburgo? Eu falei, trabalhei. Aí teve um que eu perguntei, se eu não me lembro, foi pro Léo Moura. Eu falei, pô, tá todo mundo perguntando, ele é sim, ele te usou na pré-eleição, entendeu? Eu fui usado na pré-eleição, ele falou, tá vendo, né, mania que ele tem de chamar de neguinho, eu não vejo se não tinha um preconceito. Ele, tá vendo o neguinho lá que corta o cabelo de vocês? O que acontece? Ele trabalhou pra mim, pô. Hoje tá cortando o cabelo de vocês, estrela do futebol, jogando no maior clube do Brasil. Assim, Flamengo, né? Não é porque eu sou carioca, não. Aqui também tem o Corinthians. Você é flamenguista? Eu? É. Rapaz, na realidade eu torço pra geral, entendeu? Mas se fosse pra ser mesmo, eu ia time- ser tricolor, porque meu pai era tricolor e todo pai já Já tem encaminha o influência, né? filho até. Mas eu já fui em vários jogos do Flamengo, pô. Top, Do Vasco, Flamengo é. do Fluminense agora, quando jogou contra o Santos, Thiago Silva me deu o ingresso e tal. E acho que assim, a vida é o seguinte, todos nós, a gente nasce dependendo, muitos também nascem no berço de ouro e não sabem aproveitar. Entendeu? E muitos nascem no berço de ouro e aproveita. Entendeu? A vida é em cima de tudo. Se você for um cara sincero, for um cidadão honesto, entendeu? Um trabalhador, é claro que ninguém é perfeito, todos têm falha, mas desde o momento que tu reconhece ali que você falhou, reconhece que você errou, entendeu? Eu acho que alguma coisa vai acontecer. Então, Com eu certeza. acreditei e hoje a gente está aí. Iriri, quanto Conquistando. tempo de profissão? Se eu não me engano, eu tenho 32. Eu me formei. 32. 32. Durante esses Vou 30 fazer 32. Eu me formei em. Eu comecei em 92, no olhômetro. Uhum. Entendeu? E me formei em 94 pelo Senac, entendeu? Top. Mas quando você começou na oficina, no caso, você estava com quantos anos? Ah, eu era garoto. Eu não tinha nem perspectiva que eu ia virar um barbeiro, entendeu? Ah, entendi. Aí foi se passando, eu vendo tudo. Eu me lembro que eu jogava uma bolinha mais ou menos, entendeu? Eu escrevi carta, pô. É Parque Antártica? Palmeiras? É. Allianz Parque. Agora né? Antigamente era Parque Antártica, né? Ah, não lembro. Você Eu lembra? não lembro, não. Ah, você não sou palmeirense, não? Não, Corinthians. Sou corintiano também. Aí você não voltou a ser Palmeiras no Mundial, não? Bom, nada. Ah, o Palmeiras não tem Mundial, né? É, Não tem. Então, Mas você não viu permaneceu que os caras estão querendo tirar lá o Mundial? Lá fora? Você viu isso? não vi, não. Acho que é o presidente da UEFA lá. Depois você vê. Uns comentários que tá surgindo aí. É umas polêmicas. Aí E não eu sei mandei se- carta, pô, mandei carta como dizendo que eu jogava uma bola e tal, mas às vezes não chega, né? Ó, não rapaziada, vocês veem que aqui a gente não trabalha com fake news, tá? Se eu não tiver enganado, é isso. Mas eu vou postar aqui, hoje à noite no History, a fala do presidente da UEFA. Eu peguei um corte dele, Eu falando... não sei, eu sei que eles pediram autorização pro próximo Mundial ser aqui, daqui eu acho a 4 anos. É, top. Presidente da FIFA. Espero que sim, né? Pelo menos o Palmeiras vai ter outra oportunidade. Se você vê lá em Miami, tá espalhado de barbeiros, amigos meus, cortando Miami, cabelo né? ali e tal. Flórida. Espalhado, barbeiro. Mas você tem que entender o seguinte: você não pode viver de like. Like não paga tuas contas. A não ser se você for um barbeiro influenciador. Influenciador no bom sentido assim, TikTok. Entendeu? Isso não paga as contas. É legal? É maneiro, tá ali na Globo, pô. Esses dias aí, e assim, hoje eu faço o cabelo o corte e barba do Marco Mion. Inclusive eu tava lá ontem. Né? Terça-feira, às vezes a gravação, ou quinta. Pô, chega, tipo, num patamar desse, é assim, não significa que eu sou melhor de que todos, significa só que não é só uma superação, é o foco. Não é que tu tá buscando aquilo ali, significa que você tá fazendo um bom trabalho. Se você tá fazendo um bom trabalho na sua barbearia, não vai ser a internet que vai te levar. Meu pai costumava falar que chama-se Rádio Tamanco, já ouviu falar? Rádio Tamanco lá no Rio, ou até no interior, não sei da origem, é o boca a boca, pô. É onde tu chega. Não, boca a boca. Que quando o profissional levanta da tua cadeira, o que vai nele? O que tu acha que vai nele, acompanhando ele? Pô, é o corte de cabelo, cara. Não, a sua identidade. É a identidade. Entendeu? Pô, tu cortou teu cabelo aonde? É isso, às vezes ele chega numa festa, pô, não, meu barbeiro e tal.
Entendeu? E o barbeiro, ele tem que ter aquela vaidade profissional. Não aquela soberba profissional. Vaidade profissional é você ter o seu melhor, sua melhor ferramenta, entendeu? Sua melhor entrega, entendeu? Até o teu cartão, se você quiser dar pro teu cliente, não tem problema. Eu não vejo problema. Eu peço até pros profissionais pegar o cartão da barbearia, como já tá pronto, e adesivar ali o número dele, ó. Liga pra mim aqui. Agora, se o profissional quiser dar uma de malandro, que o cara fala assim, pô, irmão, não só, eu vou pegar um pouco mais tarde, né? Pô, 32, né? Né, pô, 32 de profissão. Então ele acha que ele tá sendo malandro, mas não tá. Se eu vier trabalhar com vocês aqui no podcast, certo? Com segundas intenções, eu não vou parar em lugar nenhum. É verdade. Entendeu? Não adianta você vestir a camisa e torcer contra. Você tem que vestir a camisa e vamos ser campeão. Entendeu? Não adianta você estar vendo um amigo ali com dificuldade, você não parar aqui, peraí. Entendeu? Verdade. Vai ali e ajuda. E conversa com o cliente, ó, a gente aqui é um trabalho de equipe, tá? E ele vai se sentir bem, que ele tá vendo que tem 2 profissionais em cima dele, então ele vai se sentir privilegiado. Entendeu? Mas se não for para ser assim, é melhor não contratar. Entendeu? Porque ainda tem isso, o cara quer tal, e às vezes o cliente é teu amigo, pô. Fala, ó, irmão, abre olho com esse camarada aí. Entendeu? Ele me ligou aqui, eu liguei pra ele falou que, pô, tava assim, se queria que eu cortasse aqui em casa. Vai se estrepar. Por isso que você vê, quando você vê um jogador de futebol bom, que não chega a lugar nenhum, um pedreiro bom, que não chega a lugar nenhum, um barbeiro bom pra caramba, tá parado, todos estão parados, desempregados, tem algum problema, mano. O cara não é de grupo, barbeiro e jogador de futebol. Porque é um mundo que eu sempre ali andei, até ator mesmo, o mundo que eu vi. O cara não chega por quê? Às vezes, vamos botar, o barbeiro não tem responsabilidade, em primeiro lugar, é uma falta de respeito, eu acho isso. Primeiro, ele está tendo falta de respeito com a empresa. Segundo, falta de comprometimento com a empresa. E irresponsabilidade com o cliente, que às vezes o cliente vai ali, tira o tempo dele. Isso é um privilégio. Entendeu? Ah, ser barbeiro é um privilégio. Imagine um exemplo, pô, tipo assim, o Revelação, meu próprio sócio, né? Que ele é ex-atleta, Aroca, né? Meu sócio é o Aroca, jogou no Santos aqui. Aroca, conheço. Um exemplar profissional, um exemplar pai de família, né? Que eu sempre falo que eu criei a minha família ali observando ele. Ele é mais novo do que eu, pô. Por isso que eu falo. Respeito, compromisso, inteligência. Entendeu? Isso não precisa ter idade. Às vezes você aprende com pessoas que são mais novas, pô. Conversando, igual a gente estava conversando ali. Visão. Não é porque você é um cara que tem 30 anos de profissão, você não vai escutar. É o que eu sempre falo. As pessoas têm costume de falar que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mentira, pô. Conselho é bom. Claro que é bom. Entendeu? Agora escuta quem quer. Tá entendendo? Escuta quem quer, pô. Às vezes você tá com uma dificuldade, o cara vai ali pra falar contigo, irmão. Tipo, jogou aonde? Né? Eu falo, jogou aonde? Tu tem isso, tu tem aquilo, já foi ali? Não, pô. Não, fala aí. Entendeu? É isso, pô. Tu tem que ter sempre um network com a tua equipe, entendeu? Com a galera que trabalha contigo e tal. Pô, quer dizer, pô, o meu sócio Aroca, pô, ele ganhou tudo, conquistou tudo. Não a Copa do Mundo, mas conquistou tudo, pô, sendo um exemplar, tendo um compromisso, sendo responsável, entendeu? Que não é fácil. Às vezes 4 jogos fora, entendeu? Quase um mês sem ver a família. E é duro, pô. Às vezes o camarada quer tá num lugar, às vezes, que não queria estar, pô, ele às vezes conversa, né? A gente conversa, pô, quantos aniversários, às vezes eu mesmo perdi. Entendeu? Meus filhos. Pô, a pior coisa de chegar numa festa de criança, tu perdeu o saquinho surpresa. Entendeu, irmão? Pô, entendeu? Já falou logo, ó, separa o saquinho surpresa aí, agora tem um neto, né? Aí começa tudo de novo, entendeu? Tudo de novo. Festa de um ano, festa disso e tal. É maneiro, pô. Aí é uma parte que não tô velho, não me sinto velho, mas aí é uma parte assim que você... Deus te mostra, né? Entendeu? Pô, é isso aí. Eu soube, né? Combati um bom combate, né? E hoje, regozijando, né? Aquilo que Deus, pô, escolheu pra mim. Eu sei que tem muito mais coisa, pô, entendeu? Claro, você tá no Uma ainda, delas pô. é, pô, tá aqui 50, participando aqui do podcast, pô.
Entendeu? Surreal, sair do Rio de Janeiro para participar de um podcast. Não, ser prazer. convidado, né? Isso é honra, Pra hein, meu? participar. A honra Pra aqui mim é uma honra pra toda gente. nossa. Pô, que a gente tá levando um pouco da cultura nossa carioca, entendeu? Que precisa melhorar muito, entendeu? Precisa melhorar muito, entendeu? Sem generalizar, é óbvio que temos grandes profissionais lá, entendeu? E aqui eles têm que furar a bolha, né? Que não fura. Que às vezes tem um exemplo. Hoje, na barbearia, tô falando muito, compadre? Não, Oxe, que isso, a casa, tá perfeito, a mano. casa é sua, irmão. No Fica à mundo vontade. da barbearia é assim, entendeu? Eu tenho um ditado que eu carrego pra mim. Quem não arrisca não vê Deus. Concorda? Quem não arrisca não vê Deus. Foi lá, deu, não deu, mas eu fui lá, pô. O problema é você não ir e depois se arrepender. Pô, poderia ter ido. Entendeu? Então, tipo assim, se você quer viver como barbeiro, só cortando o cabelo e fazendo barba, irmão, tu não vai sobreviver. Entendeu? Vai trocar 6 por meia dúzia. Agora, se você fazer um curso, né? Epilação de nariz, entendeu? Limpeza de pele, tudo direitinho. Procura uma expert ou um expert em estética, vai ali, faz tudo certinho, bonitinho, entendeu? Alinhamento, camuflagem de barba e cabelo. Aí sim, porque você tem que oferecer serviços extra. Entendeu? Tu não pode deixar como eu posso falar assim, o espírito da comodidade colar em você, porque tem muitos caras que poderiam ir longe Muitos. e não vai. Isso é verdade. Tem muito talento, tem muito potencial de crescimento, mas Sim, acaba mano, que deixando que é. de lado esses fundamentos principais. Você conhece também. barbeiro assim? Nossa. Acomodado? Demais, cara. Que não quer aprender, às vezes você vai falar uma coisa pra ele. Eu sei. Ignorante. Ele fala assim, essa palavra. Já Ó, sei, você, eu não, sei. Cara, e dá vontade de falar, caramba, você sabe, mano. Toda chacudir, o cara fala assim, Acorda irmão, pra então vida, acorda, filho. mano. Acorda, meu irmão. Tem uns que precisam tomar um chute na bunda pra embalar, parceiro. Cara, isso Mas pra é fora da difícil. barbearia. É isso Porque mesmo. a parada é o seguinte, irmão. Não confunda religião com profissão. Independente de qualquer religião, Deus é um só. Mas na Bíblia tem um relato que ele fala que do inferno você vê a glória. Caraca. Entendeu? Do inferno você vai ver a glória. Essa é a verdadeira dor do arrependimento. Presta bem atenção. Tem 2 filmes antigos que eu olhei e vi. Um é Prenda-me se for capaz, com Prenda-me se for capaz. Leonardo Já DiCaprio. assisti, legal Ele isso daí, jogava, ele era o cara brabo no basquete do colégio, era o intocável e tinha um amigo. Entendeu? E tinha um amigo dele. Pô, que era sempre ali, tava com ele, mas ele era o cara. Mas ele se desviou a atenção para aquelas pessoas. É o seguinte, vocês são barbeiros, né? Por exemplo, vocês estão aqui, nesse podcast, vocês têm a barbearia de vocês. Então, tá indo tudo bem? Tá indo tudo bem. Se chegar alguém pra te catucar, pô, vou te levar pra ali, pra lá, esse quer te ver na merda. Esse quer te derrubar. Pô, eu nunca vi um cidadão assim. Se você tá crescendo, você tá evoluindo, ele quer te tirar dali. Tá entendendo? Nesse filme foi isso. O maluco tá indo bem, ele deixou tirar atenção. E o amigo dele avisou a ele. E depois ele caiu nas drogas, virou um mega 71. Eu entendo. Mas antes disso, de um período, teve o draft, não é isso? Da NBA. Ele sentado ali com aquelas pessoas, viciado, ele viu o amigo dele. Ele viu o amigo dele lá, ó, batendo a bola, com a camisa de um time de basquete de importância, não me lembro o momento. Tá me entendendo? Tô, E cara. foi lá. E ele ainda jogou tipo uma letra que parecia que ele tava ouvindo ele. E aí, fulano? Cadê você? Entendeu? Caraca. Deve ser dolorido, pô. Você tá numa barbearia estruturada, porque tu entra só com a ferramenta. Uhum. Pô, Verdade. tu não chegar com a ferramenta. Chega ali, você tem uma recepcionista para atender teu cliente, servir café para ele, tem uma cadeira de estrutura, uma bancada de estrutura, além do ar-condicionado, toda a infraestrutura, publicidade da empresa, coloca ali, eu faço questão de colocar, e você joga isso tudo pro alto por causa da vaidade. Entendeu? A vaidade de não querer ouvir, não querer seguir o conceito da empresa, da barbearia, entendeu? E muitas das vezes depois quer pegar esses advogados de porta de ministério, duro, quebrado, e às vezes vai lá, quer botar na justiça, vai botar, às vezes pode até ganhar. O dinheiro, ele vai sair do bolso do proprietário abençoado, mas vai se amaldiçoar na mão dele, que ele vai abrir o olho e fechar, acabou o dinheiro. Aí acabou o dinheiro, perdeu o prestígio, vai trabalhar em algum outro lugar, não, sai fora.
aqui não dá não, porra. Tu botou o cara mais legal do mundo da barbearia, não tô citando eu, botou o cara mais legal do mundo da barbearia na justiça. Né? Igual o Cidade de Deus, né? Pô, o cara matou o maluco mais legal, que era o Bené. Entendeu? Errou o tiro. Porque às vezes é a ira, pô. Não adianta. Vou tocar num assunto aqui que eu acho bem interessante. Muitas das vezes, o barbeiro, ele não sabe se valorizar. Entendeu? Ele acha que 5% a mais vai mudar a história dele. Nem 10%, pô. Entendeu? Eu só fazia esse escorre. Ia aqui, ia ali, concentração, casa de show grande, no camarim, atender aqui. Eu não tinha dramaturgia comigo ainda. Entendeu? Para dizer que eu não cortava, eu cortava do DG, Douglas, o Acerola. Ah, eu vi lá, cara. E ele que me levou. Pô, que legal. Foi ele que me levou pra Globo, entendeu? Caralho, que da hora. Até os vídeos aí que eu cortei o cabelo dele semana retrasada, nem postei. Aí o que acontece? Então as pessoas não entendem a separação das coisas, entendeu? Eu me perdi um pouco aqui, mas vou me encontrar. Não, irmão, fica à vontade. Entendeu? Não, mas isso faz sentido, cara. Como eu tava falando da questão do cara, você tem que saber se vender no bom sentido. Você tem que entender qual o profissional que você é. Pô, será que tudo que você estudou vale 5%? Por exemplo, o faturamento da barbearia ali, que é bom para a empresa, é de 10 mil. O cara tá ganhando 30. Aí o cara da barbearia do lado oferece ele 5%. Porra, 5% a mais. Pô, o cara me ofereceu 35%. Pô, será que tudo que tu estudou vale R$500? Vale R$1.000? Não, meu irmão, tu quer me tirar daqui, entendeu? Tem que ter mais, pô. A primeira barbearia que eu acertei e treinei uma equipe, eu fui em Portugal. Eu não sei se você se lembra de uma marca, não sei se vocês pegaram, apesar que tem muito tempo. Fusion é o nome da marca. Já ouvi falar. Já ouvi falar, já. Fusion. Era o Júnior, ele me chamou para falar sobre o que o barbeiro precisava. Eu falei, o barbeiro precisa de um produto para alinhamento. Alinhamento é alisar, a gente chama de alisar. Produto de alinhamento, progressiva, tal, pomada assim. O cara foi lá e fez, pô. Aí ele levou a gente para Portugal, fizemos um workshop em Suzano, um bairro aqui, uma cidade chamada Suzano. De lá arrecadamos esse dinheiro lá e pagou as despesas de todo mundo, fomos muito felizes. Pô, nunca tinha viajado para fora do país. Levei a galera lá no Real Madrid, com o conhecimento que a gente tinha lá. Conheceu todo mundo, Cristiano Ronaldo. Caraca, Caramba, top, que hein? chique, hein, mano. Foi eu, Mié, Que ano foi? Vailson, 2014. 2014. Foi eu, Vailson, do Gueto, já ouviu falar? Vailson do Gueto, Cara, não é estranho esse nome, hein? Mié. Uma Mié, já galerinha ouvi falar boa. também. E tinha um maluco que a gente chama que ele foi sorteado. Tem um menino que foi chamado de sorteado, eu chamava ele de Bifana. Que era um sanduíche que tinha lá em Portugal, entendeu? O cara perturbava pra caramba. Eu já tinha... Anterior, eu tinha estado com a seleção, entendeu? Tava todo mundo lá, Danilo, Marcelo, Casemiro. Tem as fotos também. Caramba, só acesso alto, né, irmão? E eu tenho uma foto que é muito tá em dia. interessante. Eu tô cortando o cabelo do Danilo e tá toda a seleção brasileira me aguardando. Isso ali é surreal, Caramba, que velho. top. Ô, louco. Surreal. Vou Foi mandar uma essa foto foto pra vocês. diferenciada, Eu hein? tenho a foto, claro. Cara, aproveitando sobre esses acessos e network, qual foi o seu melhor network que você já fez até hoje? Que se você parar, talvez um sócio, um cara que fala assim, meu, graças a essa pessoa eu consegui vários outros acessos. Quem que pra você foi um dos melhores network? Agora tu me pegou. Rapaz, eu posso citar dois. Pode ser. Posso citar dois ou três. Cita três. Cita Um os que eu três. falei aqui que foi Maicon Rodrigues, que foi nessa parte de caracterização. É óbvio que eu tô procurando agora, eu vou fazer um curso de caracterização, entendeu? Legal. Mas a gente tem a visão, o visagismo da situação. Ah, o cara vai ser um delegado, é esse corte. Entendeu? Tá entendendo? O cara vai ser um empresário, é esse corte. Isso é interessante. Entendeu? Na última novela, que foi a que mais viralizou, superou Elas por Elas, que foi Vai na Fé. Eu tava lá com um elenco grande, criei ali tudo direitinho. E até no final da novela eu tive que levar 2 profissionais comigo para ajudar. Levei lá para casa, dormiram lá em casa e tal, entendeu? Top, hein? E não quero só para mim.
E ali, cara, eu vi que, sabe, isso aí, eu Abriu nasci portas, para aquilo né? ali. Entendeu? Um foi o Michael Rodrigues que me incentivou e acabou o que aconteceu. Ele só falou para mim tá preparado, fica preparado, porque quando te pedir, você já sabe. Entendeu? Porque, tem artista, tem isso, tem aquilo. Tu não pode levar aquilo como gramou. O teu pé tem que ficar. No Aí que tu chão. tem que botar mais chumbo no pé. Entendeu? Pra tu não flutuar. Entendeu? E um deles também é um rapaz que ele é influenciador, o nome dele se chama Alessandro Bonfim. Entendeu? Ele é palestrante, ele tem uma empresa chamada Saga, que é de games. E ali o cara passava um montão de coisa, meu irmão. Parecia que ele tava discutindo comigo, entendeu? E para mim fazer aquilo ali eu teria que pagar, porque o cachê do cara é 30 mil, pô. Ai, caramba, esses acessos assim, a gente se sente Entendeu? O importante, cachê né, do cara mano? 30 mil, ia lá na casa do cara. Diferenciado. Não era nem para me cobrar o corte, mas o cara fazia questão de me pagar. Entendeu? A gente se sente até mal, né, cara? Às vezes é uma conversa tão boa que vai te ajudar Edificar a entrar a em vida, outros né? lugares. O cara vai... E Sim. o cara ainda faz a questão de pagar, mano. Obrigado por todos esses clientes que ajudam a gente dessa sim. forma. Somos gratos por Amo isso, vocês, viu, hein? mano? Porque você, como profissional barbeiro, vai ter períodos no momento que você vai se tornar um psicólogo, pô. Isso é verdade. Às vezes a pessoa senta. Por isso que o nome tem que ser um ambiente. Um ambiente tipo, ambiente mesmo. Boa. Independente que você seja evangélico, ou o que for, qualquer religião, ambiente. O crente tem que se sentir ali, tem que sentir uma áurea. Por isso que você tem que trabalhar com uma equipe que veste a camisa, mas torce a favor, não que torce contra. Tu não pode ter profissional na tua barbearia que fica de fuxico. Entendeu? Isso é verdade. Fica de fuxico, profissional formador de opinião. Entendeu? Porque é aquilo. Você sabe da história da laranja podre, né? Se tu deixar uma laranja podre ali, vai apodrecer todas. Com É certeza. verdade. Apesar, depende muito. Essa história hoje, todas. A ordem do trator não altera o viaduto. Por quê? Depende se ele for teleguiado, mas tem essa possibilidade. Tem. Se a bomba da água que aconteceu com o meu carro estava dando um probleminha, eu já peguei e troquei logo. Para evitar de ser pego de calça ridada. Então é melhor tu tirar essa laranja podre e acabou. Mas tem um tempão de casa, não tem essa. Não tem que proteger. Então isso se torna um ambiente. Já teve situação que o cara chegou, tava com problema com a esposa, falou, meu Deus, falou assim para mim. Deus está nesse lugar. O cara falou assim para mim, baixinho. O cliente. Eu Olha cheguei que aqui, meu bênção, irmão, mano. Que massa. transtornado. O cara chegou transtornado, que a mulher largou ele e tal. Isso no Barra Shopping. A mulher largou ele e tal. Eu falei, fica tranquilo, irmão. A melhor coisa que você tem que fazer, fala com Deus. Ora, se é da igreja católica, vai lá, dobra o teu joelho lá, fala com quem, com a sua crença, que tu acredita, vai lá, mas Deus é acima de tudo e de todos. Né? Como eu falei aqui, independente de qualquer religião, Deus é um só. No outro dia o cara ligou. Porra, tá tudo certo. Irmão. Minha esposa voltou pra mim, entendeu? Olha que Aí tu fica bênção. na felicidade. Aí, por isso que eu falo, quando você entra no teu estabelecimento, teus problemas vão ficar por lá de fora. Pode ser o mais brabo que for. Boa. Entendeu? Fulano tá aqui, fulano tá precisando, vai te ligar, que não sei o quê, tá querendo falar, meu irmão, tô trabalhando, eu não atendo o telefone trabalhando. Entendeu? Eu não atendo. Pra não pegar aquela energia negativa, né? Entendeu? Eu não atendo. Teve uma situação que o Jorge Aragão, frequentando a minha barbearia, ele me ligou inúmeras vezes, pô. Eu não vi, pô. Aí ele tava embaixo do estacionamento, ele pediu pro rapaz que trabalha com ele, pô, Iriri, o seu Jorge tá te ligando aí. Aí eu falei, pode pedir pra ele subir, pô. Aí ele subiu, pô, meu filho, te liguei pra caramba aí, desculpa. Eu falei, cara, quando for assim, eu vou te dar esse telefone aqui, tu liga, porque eu não pego no telefone quando eu tô atendendo um cliente. Ele falou, certíssimo. Entendeu? É isso. É isso, entendeu? Porque, ó, telefone aqui e tal. Então é o seguinte, se você quer ter respeito, você tem que respeitar. Porque o cliente, ele chega ali, ele não paga barato. Entendeu? Ele não paga barato. Pô, corte 60 conto aí, é o que a gente vê. Entendeu? É, Ainda que considerado for legal. 40, aí cabe a você. Você que dá o teu preço. Se eu acho que o teu preço vale 40, não tem problema. Se vale 50, vale 100, não tem problema. Mas o cara tá indo ali para pagar. Tá saindo de casa, a pé, de Uber, bicicleta, para ir até você, pô. E outras, o tanto de barbearias que esse cara já deve ter passado na frente.
e preferir a Sim. sua. Tem que levar isso também muito em consideração, cara. Sim, pô. E Verdade. outros desse aí que conversa sempre também é o Davi Júnior, que é um ator. Tipo, porque tu fica pensando assim, pô, esses caras têm tanta coisa, né? Gravar texto, isso, aquilo, e resolveu tirar esse tempo pra Cortar o conversar cabelo, contigo, trocar uma ideia. tal, querer saber. E aí, como é que tá as coisas? Pô, ó, não dá valor ao teu trabalho, tal. Entendeu? Até falei uma vez, foi até com o Davi Júnior, pô, tô pensando em falar com a direção aqui pra dar um curso aqui. Pra você ver, eu poderia chegar ali na Globo e não dar curso, eu dou curso os profissionais da Globo, entendeu? Olha que top, irmão. Tá entendendo? O cara Quero dizer? chegou Desenrolado, hein? no nível muito alto. Não, né, tipo irmão? assim, eu poderia, se eu fosse uma pessoa gananciosa, aí, eu vou dar nada, mano. Daqui a pouco os caras tá tomando meu lugar, que nada, pô. Quanto mais você estoura o saco, mais você fica exposto a aprender. Isso é verdade. Concorda? Você se desvazia. Agora, se você se encher, já viu a pessoa inflável? A pessoa inflável é uma pessoa soberba, É verdade. arrogante, prepotente, entendeu? Não aceita ideia, só ele que sabe, pisa em pessoas. Mas lá na frente tem, né, meu? Ore, Lá na uma frente pergunta. tem. Você atende muito aqui na Globo de São Paulo ou fica mais lá na do Rio? Não, lá no Rio. Lá no Rio? Lá no Nunca Rio. veio pra de São Paulo aqui, não? Não. Ainda não. Entendeu? Mas já recebeu alguns convites ou... Eu já fiz alguns negócios na época pra Record. Legal. Pra Record. Até fiz uma ponta. Uma pontinha. Cara, e durante essa sua jornada aí de mais de 30 anos, qual que foi o maior desafio que você já teve? Essa jornada de 30 anos. Durante esses 31, 32 anos? Antes de eu te dar essa resposta, que eu esqueci de falar, que já estava aqui, como você falou, as pessoas que divorciaram, uma delas foi o Rafael Zulu, né? Rafael Zulu, tu vê que é um cara aí, que é da tardezinha aí, um negócio muito gigante, e ele não me perguntava sobre a barbearia do Barra Shop, ele sempre me perguntou da barbearia do Madureira Shop, entendeu? Que é no subúrbio, tal, né? Aquela coisa que a gente que vê de baixo, porque eu tenho uma barbearia no Madureira Shop, mas porém, é dentro do shopping, em frente ao Outback. Ô, legal, Entendeu? hein, cara? Bom. E a do Barra Shop é do lado da Riachuelo, mano, louco, né? Caramba, que Empresa legal. gigante. E tipo assim, o Madureira Shopping, ali, tu sai do shopping, tem uma rua que tem vários boxes. Boxezinho de profissionais barbeiros cortando. E eu saí dali, pô. Caramba. Eu trabalhei ali no box. A gente lavava o cabelo da galera com galão, botava água no galão do ketchup quando fazia alisamento, essas coisas. Caraca. É correria, porque, pô, se deixar a gente demais, queima a cabeça do cara. E eu já vi os caras E fazendo fazia laje tudo de ali. casa em todo lugar. faz. Os cara... Entendeu? Então eu tenho orgulho. Não que eu não tenho orgulho do Barra Shop, eu tô dizendo ali que eu tava ali embaixo. Depois quando eu fui me ver, eu tava dentro do shopping de Madureira. Então o Rafael Zulu, pô, ei, como é que dá Madureira? Pô, Madureira vai surpreender a gente e tal, sabe? Que da hora. Tipo assim, tu não vê aquele ar de grandeza. Pô, senão o cara nem perguntava, como é que tá as coisas, irmão? O negócio aí tem que ir por aqui, tem que ir por ali. Então, quer dizer, quando eu digo assim, imagina, o cara ser um dos donos da tardidinha, tanta coisa na cabeça do cara, o cara tirar aquele tempo que eu tô cortando o cabelo dele pra perguntar como é que tá a barbearia Verdade. e tal. Pergunta, é isso aí, vai aqui, tal, procura ser assim. E foi isso, cara. Pô, são coisas que, não que eu não pense pequeno, que eu penso pequeno, mas eu peço a Deus pra me dar as coisas se eu estiver preparado. Entendeu? Que não adianta você ter, Forte esse. não adianta você ter sem ser. Se você quer ter algo grande, você tem que ser um profissional nesse nível do algo grande que você quer. Entendeu? Então, é o que eu levo pra mim. Aprenda, entenda, para depois você seguir e seguir certo. Vou até Sem anotar pegar essa- atalho. vou Tudo até que anotar você essa pega frase aí. atalho, né? Tudo que você pega atalho não dá certo. Começou errado, começa errado. Eu vejo assim, que eu possa servir de exemplo, que eu trabalhei, treinei, comecei como cabeleireiro, entendeu? E nem tudo pra mim é dinheiro. Às vezes pessoas me ligam, me chamam direct, tem alguma dificuldade, eu ajudo, entendeu? Sem cobrar nenhum centavo, e fico feliz de ver aquela pessoa, pô, entendeu? Tem um amigo que chegou a trabalhar comigo, o nome dele é Frois, Almir Frois, lá de Salvador.
A gente ia fazer até um workshop junto, acabou que veio a pandemia, não deu. Esse amigo Freud teve uma história muito legal, muito bonita. Porque eu olhei ele no Instagram, eu vi ele de bermuda, de camiseta, sabe como é que é? Largada assim. Simplesão. E como ele trocava sempre uma ideia comigo, assim, pelo direct, aí eu falei, pô, me passa um zap aí, irmão. Ele me passou um WhatsApp. Falei, meu irmão, é o seguinte, cara, não trabalha assim não. Com as axilas expostas. Um nego baiano meio já carcaça, né? E eu falei, pô, não faz isso não, mano. Trabalhando com as axilas expostas. Poucos sabem disso. Entendeu? Ele falou, pô, mas o dono, olha só. Nossa, irmão. Mas o olha dono, isso. eu vi o dono, não conheci o dono. O cara de bermuda, de chinelo, camisetinha. Eu lembro que o cara tava de camisetinha assim, eu vi numa foto vermelha, ele tava com um blusão, sem manga, sabe? Nossa. Eu falei, olha só, tu vai fazer o seguinte, a partir de amanhã, você vai com a sua melhor roupa. Entendeu? Você aprende e você passa. Exato. E eu vou te falar com o que eu aprendi. Isso. Entendeu? Ó, vai com a sua melhor roupa. Beleza. Não falei nada. Aí à noite ele me ligou. Mas rapaz, cara, fala dessa forma. Pô, meu irmão, hoje o negócio foi barril. Barril dobrado, quer dizer. Quando é barril é bom, quando é barril dobrado, que o negócio... Cara, eu atendi muito e foi muito legal. Olha isso. Aí eu não se falamos muito aí, cara. Até me arrepio quando conto essa história. Daqui a pouco, puxando no Instagram, eu vi um camarada assim fazendo aqueles vídeos tipo 360, como uma barbearia maneira que ele tem, hoje lá em Salvador, pô, com aquele avental, tal, aquela roupa, aquele sapato. Falei, pô, esse aí é o Neguinho, cara. Olha isso. Eu acho que esse aí é o escurinho lá da Bahia. Então eu nem tinha me ligado que era um Beef Floyd. Eu fui lá, procurei as conversas, pô, tava lá. Eu falei, irmão, pô, tu botou uma barbearia? Botei, rapaz. Saí fora lá, comecei e tal, botei aqui. Hoje ele dá curso, entendeu? Veio aqui, trabalhou comigo, mas não ficou. Mas ele levou muita coisa. Teve aqui no Rio, pô, eu levei ele lá no Bar do Zeca, lá pra conhecer, né? Levei ele pra conhecer. Foi até show do Dudu Nobre, queria mandar uma alô pro Dudu Nobre lá, que é nosso cliente lá. E foi um dos caras que, como é que diz, supervisionou minha obra. Como pode? Dudu Caraca, Nobre olha supervisionou isso, minha irmão. obra Top, hein? na época do Vogue. Isso aí que eu falo, não é uma moral, isso é um privilégio. É realmente a pessoa que tá te olhando, vê que tu tem um talento e quer ver se crescer. Mas não adiantava também o Dudu Nobre supervisionar a minha barbearia, não adianta Davi Júnior, Alessandro Bonfim, Marco Rodrigues, Rafael Zulu, sentar comigo e falar tudo, entrar no ouvido e sair aqui não. Sair dali fortalecido. Entendeu? Fortalecido. Falei, eu vou levar isso pra mim e tal, e só coisas boas, pô. Entendeu? Então, quer dizer, o cara tem a barbearia dele, pô, pegou ideia, por isso que eu falo, ele pegou o conselho, abraçou a ideia e hoje ele tem o negócio dele, dá curso, vive disso. A barbearia, pô, me trouxe aqui. Porra, me levou na Espanha, me fez conhecer pessoas famosas, atender pessoas famosas, independente que seja jogador de futebol, ator de novela, influenciadores que hoje tem, digital e do mundo da música. Pô, a barbearia me deu, pô. Entendeu? Me deu tudo isso, fez com que eu moro num lugar maneiro, entendeu? Que posso dar um conforto, independente que seja de aluguel ou casa própria, Isso entendeu? É isso, cara. Eu acho que o que preza mais é a qualidade de vida sua e da sua família. Então hoje, você quer ser um barbeiro profissional? Vou olhar para ali. Você quer ser um barbeiro profissional? Você tem que saber aonde você quer chegar. Tu tem que ter determinação. Entendeu? Tem que ser um profissional respeitoso. Respeitar a conduta da empresa. Porque na hora que você bate na porta, você faz um montão de promessa. Então não promete. O que tu faz? Vai indo devagar, vai aprendendo, vai entendendo, para depois que você vê. Pergunta o que tu não sabe. Entendeu? Não tira os pés pela cabeça. Tá entendendo? E nem passa a carroça na frente do boi. É isso aí. E É um bom respondendo conselho. a tua pergunta, né? Você quer fazer uma pergunta antes de eu responder dele? Não, que isso. Só queria aproveitar esse gancho de conselhos, né, gancho. cara? Se eu puder dar um conselho, eu daria um conselho. Para você que está querendo montar sua barbearia, eu indico a GDF
Móveis. Ela tem vários tipos de cadeiras, vários tipos de lavatórios e ela pode ajudar bastante nisso. Tem um preço muito bacana também. Eu troquei as cadeiras da minha barbearia recentemente e é muito interessante. Eu indico bastante GDF Móveis. Não tá passando aqui, deve ter passado na televisão Já também, já né? passa aí o arroba deles. Mas é GDF Imóveis, o arroba do Instagram, vocês que quiser pesquisar aí, É fechou? aqui mesmo, na capital. É isso, mesmo na capital. É aqui perto, inclusive, né? Tatuapé. Inclusive, a gente tá montando, né? É, às vezes o cara tá querendo plano de montar... negócio, a gente tá montando um plano de negócio, o projeto de franquia, se Deus quiser até antes do final do ano já vai estar aí. Iriri, fala pra nós, qual foi o seu maior desafio durante esses seus 32 anos aí de profissão? O meu maior desafio mesmo, entendeu? O meu maior desafio foi quando um cliente meu, que foi um dos sócios sensacional que eu tive, aqueles sócios, né, que mete a mão na massa, chamado Fábio Campos. Hoje em dia ele tem até uma barbearia. Tem uma barbearia até junto com o Everson Perninha, né? Top. Queria mandar um abraço pra ele, amigo, tá lá nos Estados Unidos, lá correndo atrás do carvão, como é que ele fala. Top. Entendeu? Ele foi um cara, foi um dos meus desafios, foi abrir essa barbearia com ele, porque é uma responsabilidade grande. Mas eu me senti preparado, porque é aquele tema que eu falo aqui, aprenda, entenda e depois segue. Porque se você quer abrir um negócio, você tem que entender dele e aprender dele. Então eu fui fazer isso. Eu fui trabalhar numa barbearia, né, que a gente estava falando sobre porcentagem. Conversei com o cara, eu cheguei de viagem da Espanha, de Portugal, que eu fui dar curso lá e workshop. Em Portugal, porém na Espanha não. Na Espanha eu fui lá para visitar o Real Madrid, conforme eu falei aqui, e voltei. E que a gente não tinha terminado também sobre a parte da valorização, que as pessoas se vendem por 5%, se vende, troca de lugares que já está ali direitinho, tudo certinho, o cliente já vai ali por causa de R$500, por causa de R$1.000. Então, se é isso que você vale, desiste, entendeu? E eu fechei, na época, com essa Barber House, entendeu? Me pagava 50% e um valor em dinheiro, porque eu prefiro não revelar, mas porém não era ruim. Então não é que eles eram bobos, eles me reconheceram, pô. E eu fiz o que tinha que fazer, levei o gesso lá com uma galera, entendeu? Levei o gesso com uma galera lá. Foi com o seu time formado pra lá, Foi no né? Norte Shopping, entendeu? O cara mora lá no Recreio, mas fez questão de ir lá, pra me dar essa moral, entendeu? Mas o maior desafio meu foi quando esse rapaz, Fábio Campos, falou, me chamava para ir na casa dele, entrou em contato comigo, me chamou. O cara abria a porta da casa dele, enchia de criança, num condomínio de luxo que tem lá na Barra, que se chama Cidade Jardim. Abria a porta da casa dele, fica aí, irmão. Pô, naquela época eu cobrava 40 conto, entendeu? Caraca. Isso era 2016, irmão. Na barbearia? 2016. Não, na casa dele, dentro No do condomínio domicílio. dele, na varanda, cortava... Você saía de atende lá, muito a cortava domicílio 15. hoje? Pouco, mas naquela época eu atendia a domicílio, cortava cabelo, que eu te falando, ia em concentração. Isso ali chama, porque às vezes o pai quer o corte que o Arrascaeta tá. Quem é Quanto que você corta, cobra fulano? no a domicílio hoje? Hoje? Varia, não vou mentir. Às vezes, dependendo, pô, é o cara que corta toda semana, eu cobro 200, entendeu? Eu tenho carro, vou lá de carro, entendeu? Top. Tá me entendendo? Interessante. Me tira uma dúvida sobre questão de sociedade, sobre alguém que está querendo abrir uma barbearia com algum amigo. O que você sugere? Qual que é a sua opinião sobre? A minha opinião, eu já vou te dar. Eu só estou falando sobre o desafio dele aqui. Eu vou te dar. Foi um gancho muito importante você falar sobre que isso. você tinha falado sobre sociedade, eu não Sim. consegui falar antes. Aí o que acontece? Foi desafio. A pessoa apostar em você, entendeu? Abrir uma loja, fazer um investimento, entendeu? E ali você teria que... Tu sabe que você aprendeu tudo nas barbearias que eu passei, peguei tudo, sistema, tudo. Juntou todas as ferramentas. Juntei todas as ferramentas e sabia da responsabilidade. Abri uma barbearia. Inaugurou dia 18 de agosto de 2017, mano. Dia dos Pais. Top. Que presente, hein? Dia dos Pais. Dia dos Pais sempre o segundo domingo, né?
Dia das Isso. Mães também. Segundo domingo. Só atendi um, mano. Caraca. E esse um foi que eu marquei, toca no grupo, acho que é Diego ou Thiago, toca no grupo RDN. Eu marquei, cortei o cabelo dele e coloquei uns dread nele. Eu lembro que o menino, Léo, ele trabalhava comigo, ele falou, irmão, pô, até agora só entrou uma pessoa aqui, cara. Pô, você não vai... É melhor fechar, cara. Eu falei, não posso fechar, senão eu pago multa. Inocentemente ele falando isso. Entendi. Ele, entendeu? Inocentemente é mesmo. Ficamos lá de 1h até as 21h. Eu não desisti, pô. Por isso que eu tô no Barra Shop hoje. Não desmerecer no América Shop. Top. Entendeu? E sempre ali. Fazia ao vivo, né? Aí o Instagram liberou essa parada de fazer ao vivo, fazia no Facebook, daqui a pouco pulava, vamos lá, até que eu resolvi até botar valores. Eu comecei, mano. Remando. Eu fiquei trabalhando 90 dias seguido. Saía de casa, minha esposa e minhas filhas estavam dormindo, voltava, ela estava dormindo. Chegou até a estourar um vaso sanguíneo, começou a vazar muito sangue, entendeu? Aí eu lembro que o meu sócio até brincou, ô, meu irmão, não morre agora não, cara. Tem investimento aí, mas foi um cara que teve ali, me ensinou eu cuidar bem do dinheiro, entendeu? Sem hipocrisia. Legal. Eu falar, pô, tô precisando de dinheiro aí não. Até um dia que eu tava em Rio Claro aqui, Rio Claro não, Mogi Mirim, Mogi das Cruzes. Fui fazer um workshop com o Gustavo, queria mandar um abraço pra ele, com a Jennifer também. Não são casados hoje, mas na época eles eram casados e eles me contrataram. E eu tava sentado assim, almocei e tava sentado... Jéssica. Falei, Jennifer, desculpa. Aí eu vi aquele dinheiro cair na minha conta. R$8.000. Nossa. Isso em 2017. Quando caiu na minha conta, automaticamente ele me ligou. Agora vai lá, paga, tem que pagar. Se eu ficasse te dando, poderia te dar. Ah, tu quer quem toma. Aí quando chega, na hora de tu receber, chega que só tem aquilo, às vezes não sobra nada. Então foi um cara que me ajudou, entendeu? Foi um grande sócio, entendeu? Não sei se amanhã ou depois a gente pode estar junto novamente, foi uma grande parceria. Infelizmente ele teve que sair, que ele também tem lojas, né? Da Havaiana, fábrica de sapato. Então na época ali na pandemia fechou tudo e foi obrigado a vender a parte dele, entendeu? Mas foi um desafio muito grande que eu superei, né? Imagine, aí no outro dia tu cortava 2 cabelos. Se no domingo eu cortei um, imagine segunda. Nossa, irmão. Teve dia que a gente não cortava. Segunda é padrão, né? Não, Segunda é entendeu? padrão, brotar né? um cliente na barbearia. Aquilo ali era tudo novo pra mim, mas porém a experiência de viver dentro da barbearia eu vivi, que eu trabalhei 8 meses em uma, 9 meses em outra, entendeu? Entendi. E como eu te falei, e a outra que me contratou alugou um apartamento pra mim, um condomínio, que eu nunca tinha morado num condomínio desse, com piscina, tudo. Pô, pra minhas filhas e pra mim foi surreal. E depois eu segui pra abrir a minha junto com o Fábio Campos, entendeu? Que esse foi um grande desafio, porque o desafio pior foi as pessoas falando de você. Antes de você ter a tua, que eu abri mão do que eu tinha em Irajá para trabalhar numa barbearia para me entender. Sabe como o jogador é contratado, fica ali dando aquelas voltas ali, para tu olhar tudo, saber como é que funciona aquilo ali. Vamos lá, as cadeiras, tudo novo para mim, para quem tinha uma cadeira daquela de salão, entendeu? Dava aquele meu jeito, mas com carinho, tinha o melhor, mas diferente, pô, um mundão. É como tu saísse do Olaria para jogar no Flamengo. Chega lá, tem tudo na mão. Como eu falo que pros barbeiros de hoje. Então aquilo ali para mim foi desafiante mais nessa parte. As pessoas falando que eu fali, que eu quebrei, que eu estava trabalhando para terceiros, mas mal ele não sabia a minha estratégia. Aprender a entender, para depois seguir, evoluir e crescer. E foi o que aconteceu, pô. Entendeu? Respeitava os meninos que estavam lá anos-luz na minha frente, independente que eu já tinha um nome no mundo da barbearia, viajar, fazer workshop, mas ali era um empreendimento fechado, onde que você tinha que seguir as regras, onde era toalha, esquentava, não sabia nada disso, e aprendi tudo aquilo ali. Para quando eu tivesse preparado até para supervisionar uma barbearia, uma rede de barbearia, essa era a minha visão. Não se abrir uma, entendeu? Mas acabou que foi a vontade de Deus, irmão. E se foi a vontade de Deus, com certeza ele me preparou. Com Para certeza. isso, isso foi um grande Que desafio, entendeu? Não para mostrar para ninguém. Eu falei, pô, o cara investiu em mim, ele confiou em mim. Então não posso dar mole. Tu acha que hoje eu abro uma barbearia, tem que dar aquele friozinho na barriga, Com pô. certeza. Não E é pode isso que chegar é bom. aí, que nada, meu irmão. Sou iriri, o negócio já deu bom. Ai, vambora, irmão. É nós que manda em tudo. Tipo assim, não, pô, não, vamos lá.
Vamos respeitar. Tu tem que se respeitar, nunca achar que é melhor, entendeu? De que o próximo, entendeu? E achar que você sempre tem alguma coisa para aprender. Topzera. Isso é importante. Quer fazer uma perguntinha pro nosso convidado? É da sociedade. Hoje você acha importante você abrir uma sociedade com algum amigo próximo, com um sócio investidor? O que você acha sobre? Então, eu recebo muito direct, né? Dou muita mentoria online para esse tipo de pessoas que querem abrir uma barbearia e pergunta, né? Porque na verdade você quando você entra como um sócio investidor, você tem o direito de ganhar como profissional barbeiro e como sócio, entendeu? E por você, além de ser sócio, e de repente a marca é sua também, entendeu? Porque ninguém vai investir num Zé Ninguém. É verdade. Entendeu? Não um cara que tenha nome. Zé Ninguém profissional. Ninguém vai investir num cara que, mesmo que ele não tenha nome, mas o cara é um excelente profissional e tem uma cartela de cliente. Então ele já vai pegar tudo no forno, só jogar para dentro. Mas eu acho assim, se for para você ter um sócio investidor que não mete a mão na massa para você, não vale a pena. Que você vai se sentir como fosse o funcionário dele, não o sócio dele. Não adianta você ter um sócio e ele só curtir, ir ali e uma vez. Não, se ele não pode, a obrigação dele é botar alguém. Pô, eu tenho minha correria aqui, mas eu vou botar alguém aqui da minha parte e ele mesmo pagar para poder te ajudar, entendeu? Esse sócio que eu tinha, o Fábio, ele tinha uma equipe, cara. Entendeu? Eu tinha minha esposa, mas ele tinha uma equipe, tinha a irmã dele que cuidava disso e daquilo, tal. Entendeu? Para você ver. Ele tinha uma equipe. Faz sentido. Ele tinha uma equipe e ele fazia questão, entendeu? Não, botei minha irmã aí e tal, pô, entendeu? Foi um cara leal comigo. Não que o atual seja, jamais, entendeu? Eu sou muito grato ao Aroca por ter confiado no meu trabalho e tal. Ele é uma pessoa ativa, uma pessoa presente, tá sempre lá na barbearia e tal. Mas no modo de ver que eu vejo as reclamações aí por aí é porque o sócio não aparece, viaja, curte. E às vezes o cara mesmo, que é o cabeça da parada, que faz o dinheiro entrar, às vezes nem tem tempo, fica se matando ali. É verdade. Entendeu? Então, se você quer abrir uma barbearia com sócio investidor, mas se você tiver condições de ir ali no banco, fazer um empréstimo, se for para você se ter um sócio investidor dessa forma, que só chega ali para mamar na teta, não vale a pena. Agora, se tiver um sócio investidor que ele cavalga junto com você ali, entendeu? Mete a mão na enxada junto com você, eu acho que vale a pena, entendeu? E botar alguém para te ajudar ali da parte dele, junto contigo, vale a pena. Agora, se for... Porque tem um sócio investidor, o sócio que tem um dinheiro para investir, né? Exato. Eu posso até te explicar a diferença. O sócio investidor, ele sabe se faltar alguma coisa, ele vai botar. Mas o sócio que só tem o dinheiro para investir, ele é duro. Ele só tem Se ele dinheiro. gastar aquilo ali, ele vai ficar no pé do teu ouvido. Vambora, compadre, só o dinheiro acabou. Tem que fazer. Verdade, vai essa ficar te diferença eu não sabia, pressionando. não. Entendeu? Então procura saber. Ele é pobre e a única coisa que ele tem é só o dinheiro. Porque eu tô lançando agora um plano de franquia, entendeu? Ô, legal, cara. Queria Outra coisa mandar que eu não até sabia um- também é que o sócio ele ganhava como barbeiro e como sócio. Isso eu não sabia, não. É isso. Sim, e você ganha como sócio. Você ganha como, Como profissional sócio e porque como você é profissional. profissional. Entendeu? E você ganha Boa. como sócio empreendedor porque você é sócio. No empreendimento, você tem direito à cota. Na realidade, nessa questão aí, o sócio, ele tira lucro. Você tira prolabore, porque você trabalha, ele não. É verdade. Entendeu? Você tira lucro. Outra coisa que eu não sabia. Você é o profissional barbeiro, você tira pro labore. O sócio esse que não faz nada, entendeu? Só fica tirando onda de dono de barbearia, entendeu? Porque é o seguinte, Tem muitos hoje? tem. Bastante. Pelo número de pessoas assim, teve um mês aí que eu atendi 15 pessoas, mais ou menos, 16, 14, falando sobre isso. Eles sabem, eu falo que eu tenho um sócio, entendeu? Tem que ter uma sociedade sadia, mas tem que meter a mão. Tem que entendeu? estar presente. Porque se der ruim, não vai botar a cara para reclamar? Sim. Entendeu? verdade. Então, quando tá dando bom, tem Com que certeza. aparecer. Tem que aparecer. Entendeu? Não tem que roer o osso. Entendeu? Não adianta tu querer só comer o filé mignon, tem que roer o osso, filho. Pô,
É isso aí, irmão. Tá entendendo? Primeiro tu rói o osso pra depois comer o filé mignon. Por isso que eu falo desse meu sócio. Ele não permitiu que eu tirasse nada. Me apertei, brigava com ele, discutia com ele, pô. Mas no final das contas valeu a pena, pô. Entendeu? Valeu a pena. Ele até fala, pô, tu vai sentir falta de mim, mas às vezes sinto sim, porque é um cara maneiro. Passar na porta da barbearia, trocar ideia. Entendeu? Pô, os filhos dele, me dou com os filhos dele, me dou com a esposa dele. E é isso, pô. Entendeu? É respeitar, um respeitar o outro. Mas não adianta tu querer aparecer só pra reclamar quando vê que o dinheiro não caiu. Não vale a pena. Isso é importante. Entendeu? Tem que analisar bem antes, né, cara? Não adianta tu arrumar um sócio vampiro. Porque tu vê muitos sócios aí que eles ficam tirando dono e tem que entender assim. Não adianta também tu ter um sócio investidor se não for um cara que tira aquilo ali como um brinquedo. Um parque de diversão, porque ele tem uma grana do caramba e não liga muito. Mas mesmo assim, eu nunca vi ninguém investir dinheiro, entendeu? Não importa, 50, 30, 100, 200, 500, 1 milhão, e não ligar para aquilo ali. Largar na mão da pessoa e coisa, e porra, não pode, cara. Cara, você já pensou fazer um workshop online explicando isso daí pros barbeiros? Sobre sócio investidor? Não, eu posso até pensar em fazer esse tipo É de coisa. interessante, porque tem muitos barbeiros hoje que eu era um desses, que, tipo, queria muito ter um sócio do lado. Mas eu não entendia o que rolava por trás. E por sinal, Tem um muito exemplo, barbeiro que não manja. se o cara chegar em cima de você, querer abrir uma barbearia, é porque ele te acompanha. Tu dá até uma aparência com o Mileno Barber. Cara, todo mundo fala. Parece com o Mileno, mano. Isso é uma ofensa, pô. Não parece nada com o Mileno, não. O Mileno é feio pra caramba. Bom profissional, tô bom brincando. empreendedor. Tá pra Ele vir vai aqui estar lá no também. Rio, lá Dá pra no... vir também, Vai. mano? Ele vai estar lá no Rio, lá no Master Day. Master Day, esse que é, né, o CEO é o Max dos Santos. Top, Não sei se Max. você conhece, Conheço, excelente conheço. profissional, amigo, gente finíssima, entendeu? Vai ser agora, se eu não me engano, vai ser em agosto. Max, te pedi até desculpa pra você e pro Jonathan, que eu tô lá, né? Pra poder fazer os posts lá, mas vai dar tudo certo. O importante que eu tô falando aqui... Lógico, e isso, logo, né, logo você tá aqui, hein, Max? no Papo de Barbeiro Isso aqui, aí, irmão. falando desse evento grandioso que vai ter no Rio de Janeiro. Ele é um profissional carioca que está revolucionando a barbearia, entendeu? Com todo respeito aos demais, mas é um cara que corre atrás, vai ali, se doa nos conteúdos, entendeu? E Top vai crescer, já é gigante, vai crescer muito mais ainda, entendeu? Primeiro que é um cara humilde, ele, Jonathan, o cara que tá sempre ali, junto contigo, liga pra você, tu vê que é um tipo de pessoas, que existe tipo de pessoas que só te liga quando precisa, compadre. Isso daí é loucura. Só te liga quando precisa. Entendeu? Principalmente quando sabe que você é um camarada influente, tipo assim, tem muitos clientes, ainda que não seja famoso, mas que tem algo que ele precisa. Sim. Com certeza. Entendeu? Meu irmão, topzera, foi um prazer enorme, assim, receber hoje você aqui, conhecer a sua história, tanto pessoal como profissional. E pra gente encerrar aí, deixa uma mensagem Sim. pra todos os barbeiros. E antes de mais nada, com todo respeito, né? Eu queria fazer um agradecimento aqui, Claro, fica à vontade. principalmente a vocês, primeiramente a Deus de vocês. E queria também agradecer lá o Gão, proprietário da Fox Formen, sempre ter nos ajudado, entendeu? Naquilo que a gente precisa. E hoje eu me sinto honrado de estar participando aqui e ser embaixador da Fox Formen lá. Obrigado por ter confiado no meu trabalho. E também uma pessoa que eu esqueci de citar aqui, que é o Pretinho da Serrinha. E o Gerson, né, foi como você falou, foram duas pessoas. Um cortava comigo, ele também, não sei se ouviu falar no Pretinho da Serrinha, faz comentarista de escola de samba na Globo e tal, essas coisas. E é um grande músico e um grande produtor. E a gente não era nada disso, entendeu? Eu tava com a minha barbearia lotada lá na comunidade do Parapedro e ele ia lá cortar, ele tinha um trabalho dele normal e hoje eu vejo o cara, né, contratado da Globo, produtor, produziu Xande Canta Caetano, né, produz vários artistas gigantes, entendeu? E a gente se encontrou lá na barbearia dentro do Barra Shopping, né, e um olha pro outro assim, chora, né, e lembra, pô, a gente era pobre, não que a gente é rico, entendeu? A gente vivia numa situação do limite, entendeu? O dinheiro certo da passagem, o dinheiro certo para comer, o dinheiro certo para aquilo, para isso então, e tal. E comparado com hoje antes... cada um cresceu e ficou gigante, com todo respeito aos demais, na sua profissão, mano.
Entendeu? Isso pra mim. E outro também foi o Gerson, que eu saí da minha casa. Eu liguei pro Gerson. Falei, ó, pô, meu nome é Iriri, eu corto o cabelo, aí como é que faz? Se você quiser, eu vou na tua casa. Ele não morava. Ele tava no Fluminense ainda. Eu fui lá na casa dele, cortei o cabelo dele, tal. E teve um dia que ele passou na porta dessa barbearia lá no America Shop, ligou pro amigo nosso, Wesley. Ia eu e o Wesley que vendia a roupa, e meu primo Jackson que vendia o perfume. Entendeu? Era esse grupo aí. Então todo mundo ganhava o seu dinheirinho, o seu carvão. E o Gerson também passou na porta do America Shop e ligou pra ele. Pô, Wesley, é do Neguinho aqui, o Iriri, essa barbearia? Ele falou, é. O cara foi lá na minha barbearia, subiu. Eu não quis nem cobrar. Entendeu? Quando é assim, eu não quis cobrar, mas o cara fez questão de pagar. Entendeu? Léo Moura também. Porra, esses caras, se eu vou contar aqui, meu irmão. Por isso que eu prefiro fazer um documentário. Vai ter a parte 2. Logo vai ter a parte 2 aí, se Deus muito quiser. grato a você, Eric. Imagina, eu que agradeço, meu irmão. Você aí a honra é toda dar nossa. esse espaço aqui, não pra mim, mas pra barbearia entender que nada é fácil, entendeu? Nada é fácil, tudo se constrói, entendeu? Faturamento se constrói, entendeu? Empreendimento se constrói. E ser profissional também é uma coisa construída. Então, vocês que querem estar ali no mundo da barbearia, quer se destacar, se destaque sim. Mas sem passar por cima de ninguém, entendeu? Respeitando o seu limite, respeitando que tudo tem sua hora e seu momento, mas isso não significa que ser um significado de comodidade. Significa que tudo tem seu tempo, né? Vai devagar, aprenda o que tem que aprender, pergunta o que tu não sabe, entendeu? Ajuda o teu colega de profissão. Se você for num workshop, teu amigo não pôde ir, pega o que tu aprendeu lá, passa para ele, entendeu? Que isso é importante. O importante de equipe é coletividade, não individualismo. Com individualismo não leva nada a ninguém, entendeu? Não empurre serviço que não é necessário no cliente, entendeu? Que acontece muito isso. Se você for oferecer um serviço para o cliente, fala que vai ficar um pouco a mais, para ele não se surpreender e se entristecer, né? Quando chegar no caixa ali, pô, o cara tentou se aproveitar, porque as pessoas veem muito os clientes que ganham, mas não vê os clientes que perdem. É verdade. Então leva isso para vocês, entendeu? Respeita quem tem pai, que hoje eu não tenho, e mãe também, que hoje eu não tenho. Eu queria muito que meus pais estivessem vendo tudo isso, mas infelizmente não deu tempo. Mas Deus sabe todas as coisas, tudo tem um propósito. E para mim é muito feliz. Eu saí do Rio de Janeiro para estar aqui contando a minha história aqui. Topzera. Que chique, representando o Rio. Rio, irmão. Nível. E vambora. Se eu esqueci alguma coisa, depois eu volto falando a parte 2. É uma Não, que honra ter isso. você aqui, irmão. É isso aí, rapaziada. Quero agradecer mais uma vez ao nosso convidado. Como vocês acompanharam aí diretamente do Rio de Janeiro, um grande, não só barbeiro, mas empresário. Uma estrutura, assim, sensacional, tanto na família como no profissional. Quero agradecer meu irmão aqui também, sócio, Top hoje, irmão. host. Obrigado Vestiu aí um por manto mais... hoje, ô, que top, mano. Ficou bonito ali Demorou, no vídeo, hein? mano. Cara, Todo mundo igual. Sobre também a pergunta que tu falou, é o que eu falo, o mundo da barbearia, se você não sair da bolha, você é como tu tivesse com uma rédea de cavalo, entendeu? Então é o seguinte, tem que olhar pra cima, pra frente, furar a bolha. entendeu? E tu olhar pra trás, quando você olhar pra trás, é só pra entender onde tu chegou, Isso é importante. entendeu? cara. Porque é o seguinte, pra finalizar, existem pontos, É verdade. entendeu? Gostou da frase, né? Existem pontos que é o seguinte, aonde você tá e aonde você começou. Que eu tinha falado pra você. Entendeu? Não, lembra? O sucesso é onde você tá, aonde você começou. Ele tem 3 pontos. Se aonde você começou, entendeu? É superior da onde ele tá, estamos fracassando. Estamos fracassando, é verdade. Se aonde você começou tá no mesmo nível da onde você tá, há-se possibilidade. E agora, se aonde você começou é inferior da onde tá, isso é sucesso. Sucesso não é você cortar cabelo de jogador, ter várias curtidas, isso, aquilo, é bom. Sucesso é você entender da onde você saiu, da onde você começou e agora da onde você tá, entendeu? E isso tudo como? Fazendo tudo com gozo, paz, mansidão, entendeu? Gostando daquilo que você faz e aquilo que eu falei, sem passar por cima de ninguém, entendeu? Porque não adianta, o que você planta, você colhe, entendeu? E você, na hora que você pensar que tá tudo legal, você
vai passar a perna em você próprio, entendeu? Então seja justo, não tá satisfeito? Pô, vou sair e tal, entendeu? Que hoje a gente comentamos aqui rápido para terminar, profissionais que chegam, né? Entram na barbearia, depois emite nota, entendeu? E depois, como eu te falei, pega esse advogado de porta de ministério aí e vai falar lá pro juiz que ele era CLT. Mas não recolhe fundo de garantia, não tem recolhimento de nada, entendeu? E até posso me precipitar não, mas, pô, aí o ministro, né, entrou aí, bloqueou tudo aí para poder entender se isso aí é má fé. Para mim isso é má fé, entendeu? Mas é aquilo que eu te falei, o que tu planta, tu colhe. Sim, com certeza. Entendeu? Se plantar o bem, vai colher o bem. Às vezes tu plantando bem demora um pouco, né, meu irmão? Verdade, normal. Mas é no seu tempo. Então, cara, rapaziada... sabe as palavras, hein? Muito bom. Foi top escutar ele, mano. O que você falou aí foi o que o Eric falou ontem à noite. Ontem a gente teve uma conversa assim, bem madura, bem profissional e tocou agora, hein, velho? Sim, porque é fogo, as pessoas... Pra comprovar. Tipo assim, tu quer às vezes conhecer pessoas, isso aí é por parte não minha, por parte até de Deus mesmo. Às vezes Deus dá uma possibilidade a uma pessoa pra ver qual é a dela. Às vezes o cara vai ali e corta o cabelo de uma pessoa famosa, meu Deus do céu. Vira um nojo. Entendeu, irmão? Acho que não consegue nem entrar no mercado, né, mano? Entendeu? Mas aí passa, eu conheci pessoas assim. Hoje tá lá no mesmo lugar, parado, estagnado. Nada, meu irmão. Quanto mais Deus te exalta, mais humilde tem que ser, mais pé no chão. Mais chumbo bota no pé. Entendeu? Pra tu manter teus pés no chão. Mas nem precisa. Entendeu? Pô, se Deus tá te dando algo, porque ele vai te garantir, pô. É só tu não mudar a rota. Não fazer atalho. Não, pra fazer atalho, não precisa tu ligar. É claro, tem que pedir. Pedir sem perturbar, entendeu? Ó, tô aqui. Valeu, ó, tô aqui em São Paulo, vai precisar de alguma coisa? Eu tinha uma lista de transmissão, eu ia pra Barra, morava no subúrbio, ó, tô indo cortar cabelo na Barra, alguém quer? Aí um vai aqui, vai ali. Quando via, eu voltava com um pão de cada dia. É isso aí, irmão. Entendeu? Então, papo de barbeiro aqui hoje, essa rapaziada sensacional. Meu irmão, quero agradecer de coração pela Foi top, né, irmão? presença, sabe as palavras. Tamo junto, mano. Entendeu? Quero agradecer a todos os presentes, convidados, patrocinadores, a esposa do nosso convidado também por ter vindo acompanhar. Muito obrigado, viu? E é isso aí, rapaziada, ó. Daqui a pouquinho vamos estar de volta na próxima quarta às 20 horas. E esperamos vocês em ponto aí. Fechou com o nosso próximo convidado, que eu vou falar somente no final de semana. Tamo junto, um grande abraço do Dom. E quero agradecer o meu host mais uma vez. É nóis, irmão. Obrigado. E o nosso convidado, meu irmão. Valeu, Tamo Dom. junto. Tamo junto. Valeu, Eric. Obrigadão. Que Deus possa continuar abençoando vocês, sua família, esse programa aqui legal, possa estar dando cada vez mais sabedoria para vocês, entendeu? E inteligência, que não é fácil, né? Tocar isso aqui e tal. E vamos pra cima. Simbora, meu irmão. Obrigado, irmão. Bora. Tamo